Bom dia, igreja. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 6. Atos capítulo 6, como a gente já iniciou na semana passada, vamos reler os versículos de 1 a 3, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Então, nós vimos na semana passada que começou aqui no capítulo 6 uma divisão, uma murmuração. Aqui nós vimos que foram gregos, aqui os gregos são judeus de fala grega, judeus helenistas, contra os judeus de fala aramaica, os hebreus. Então, houve ali uma divisão na igreja, uma murmuração entre um povo contra o outro, né? E como a gente já vem estudando o livro de Atos, a gente percebe que sempre é uma tentativa de parar o crescimento da igreja, de parar o avanço do evangelho, né? Primeiro com a perseguição que vem de fora, uma perseguição do povo, da liderança dos judeus contra a igreja, tentando parar com a pregação, tentando parar com o avanço do evangelho. Depois houve uma infiltração, uma corrupção, ali com Ananias, Safira, né? Eles tentando enganar assim a igreja, e principalmente a Deus. E agora é algo que ocorre dentro da igreja com pessoas que aqui não vão dizer que não são crentes, mas se converteram, se tornaram cristãs, e por algo que ainda estava no coração delas, elas começaram essa murmuração, essa divisão. Então, muitas vezes até ocorre ainda conosco e nas nossas igrejas. A gente se converte, mas a gente ainda tem o nosso pensamento e os nossos sentimentos que precisam ser mudados diariamente por Deus. Então, muitas vezes, muitas pessoas, assim como eles aqui, se convertem, vão para a igreja, se tornam cristãs, mas ainda tem algum pensamento contra certas pessoas, certo tipo de pessoas, algum preconceito, assim como os judeus, hebreus, contra os judeus helenistas, eles tinham um preconceito contra o outro. Isso vinha por causa que os judeus helenistas, eles não viviam ali em Jerusalém, não viviam provavelmente os costumes dos judeus, né, os costumes normais, provavelmente pegaram costumes de outros povos, falavam outra língua, então havia ali um preconceito e acabou causando essa divisão, essa murmuração, na hora de dividir ali, de auxiliar as viúvas de um povo contra as viúvas de outro povo, né? E nós vimos também que, apesar de ser algo bom, que era assistência aos necessitados, mas mesmo assim começou a se tornar em algo que poderia prejudicar a comunhão e o crescimento da igreja, porque começou essa divisão, essa murmuração. E nós vimos que os apóstolos, então, responsáveis, eram a liderança da igreja, e que ali o povo levava aos pés dos apóstolos aquilo que eles doavam, aquilo que eles dividiam, para que então os apóstolos, como liderança, eles pudessem dividir entre o povo, né? Então os apóstolos, eles tomaram uma decisão, né? Eles convocaram a multidão dos discípulos, eles então disseram que não era razoável que eles deixassem a palavra de Deus para servirem as mesas, para ficarem responsáveis por esse ofício, né, de ter que ficar dividindo e separando.
Em contraponto, eles teriam que deixar um pouco de anunciar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, da oração, do qual eles foram chamados, do qual eles foram convocados para fazer. Então, o ministério deles era a palavra de Deus e a oração. Então, eles não poderiam deixar este para assumir outro, porque acabar prejudicando os dois. Não iriam fazer com excelência nenhum nem outro. Então, ali eles convocam os discípulos e explicam para eles que não é razoável que eles deixem a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, para que eles se preocupem com esse serviço, que era muito importante. Eles não estavam dizendo que não era importante o serviço, mas que não era para que eles fizessem esse serviço. Então, ali no versículo 3, eles vão falar para que a igreja escolha, os discípulos escolham homens, irmãos, dentre eles, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, o qual eles iriam constituir sobre essa necessidade, ao qual eles iam delegar essa função, né? E foi onde nós paramos na semana passada, vendo cada parte desses requisitos que os apóstolos assim então falam para a igreja escolher. Teriam que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, o qual eles iriam constituir sobre este ofício. Então aqui os apóstolos eles delegam esta escolha à igreja, assim como nós batistas fazemos. É uma decisão da igreja, uma decisão democrática. Um dos nossos princípios é este. Então aqui os apóstolos, eles só dizem quais são os requisitos, mas a igreja é que iria escolher. A igreja é que iria trazer estes homens, iria apresentar estes homens. Então, a vida desses homens, ela deveria ser condizente com a fé que eles professavam. Eles sabiam qual era a vontade de Deus e estavam comprometidos em levar o seu testemunho até o fim das suas vidas. Assim, eles eram confiáveis para assumir tal responsabilidade e autoridade. Nós vimos também que o indicado, que essa pessoa, este homem, ele deveria ser um irmão dentre eles. Ou seja, tinha de ser alguém que era crente, alguém que fosse batizado, que demonstrou ao mundo que ele morreu para si mesmo e vive para Cristo. E ele também deveria ser conhecido por todos como alguém que era pertencente à igreja, que era ativo na igreja, alguém que trabalhava na igreja. E aqui a palavra, quando os apóstolos vão falar escolhei, ela quer dizer literalmente procurem, visitem, inspecionem, com o objetivo de encontrar qualificações necessárias. Então eles deveriam analisar a vida desses homens para que eles pudessem encontrar esses requisitos. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Então eles deveriam escolher, deveriam procurar, deveriam analisar a vida desses homens para que eles encontrassem assim esses requisitos. E se encontrassem, daí sim seriam pessoas que pudessem ser indicadas para o tal ministério. Então o primeiro requisito era que era necessário que fossem homens de boa reputação, como explica Paulo em sua carta a Timóteo. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Aqui sim Paulo está falando sobre os diáconos já estabelecidos, como eles deveriam ser, e vai falar no versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis.
Então aqui vai falar algumas qualidades, alguns requisitos que esses diáconos deveriam cumprir para que assim eles pudessem exercer tal ministério. Então vai falar que eles têm que ser honestos, que eles não podem ser cobiçosos, que eles têm que guardar o mistério da fé, que eles têm que ser aprovados. Então, da mesma forma que em Atos capítulo 6, eles deveriam ter boa reputação. Eles deveriam dar bom testemunho aos de fora, tanto como entre os irmãos. Isso é necessário também para o bom testemunho da igreja e na sociedade. Afinal, o povo, eles sabiam que a igreja fazia esse serviço de auxiliar, de ajudar essas viúvas. Então, quando o povo, talvez a sociedade vê que a igreja está falhando nesse ponto, é também um mau testemunho. Quando o povo vê que há ali, então, uma murmuração dentro da igreja, uma divisão dentro da igreja, isso também prejudica o crescimento da igreja, prejudica o evangelho. Então, esses homens, eles deveriam ser homens de boa reputação, conhecidos dentro e fora da igreja como homens fiéis, como homens honestos. Então, este homem indicado, ele deve ser alguém honesto, gentil, leal, honroso, íntegro, respeitável, responsável, justo e verdadeiro. Alguém de boa reputação, principalmente dentro da igreja, mas também fora da igreja, para o bom testemunho. E o segundo requisito é que esses homens fossem cheios do Espírito Santo. Vai falar homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Para poder servir corretamente ao Senhor no seu ministério, um dos requisitos é que seja não só crente, mas que seja cheio do Espírito Santo. Logo, então, somos obrigados a identificar quais são as evidências de que uma pessoa esteja cheia do Espírito de Deus. A gente não tem como saber só olhando para a pessoa, né, se ela está cheia do Espírito Santo, se ela é cheia do Espírito Santo ou não. Mas pela vida dela nós podemos saber se ela está cheia do Espírito Santo ou não. Então aqui vai falar que eles deveriam escolher homens cheios do Espírito Santo. Então eles deveriam saber como é estar cheio e ser cheio do Espírito Santo para então identificar esses pontos na vida desses homens. Primeira coisa é que o cristão cheio do Espírito, ele não andará por toda parte se orgulhando por estar cheio do Espírito. Se ele fizer isso, realmente ele vai provar que é o contrário. Pois é exatamente o contrário, não é ela, não é a pessoa que diz que está cheia, mas é que os outros assim veem na sua vida que esta é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Outra coisa, o crente cheio do Espírito é submisso ao Espírito e se preocupa em exaltar a pessoa de Jesus Cristo em toda a sua vida. O crente cheio do Espírito também é submisso à sua liderança, à igreja. E o crente cheio do Espírito, ele manifestará em sua vida o fruto do Espírito, conforme diz lá em Gálatas 5:22, vamos abrir. Gálatas 5:22. Ali vai falar sobre o fruto do Espírito, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, alguém cheio do Espírito manifestará este fruto em sua vida. O amor, a paz, vai ser alguém longânimo, alguém que perdoa, alguém que é bom, alguém que tem fé e confia em Deus acima de todas as coisas, alguém que é manso. Todos esses pontos aqui do fruto do Espírito será manifesto na vida dessa pessoa que é cheia do Espírito Santo. Então, um crente cheio do Espírito, ele é submisso
ao Espírito Santo, e ele exalta e procura se preocupar em exaltar a pessoa de Jesus Cristo em sua vida, diariamente. Este crente, essa pessoa, ela também é submissa à sua liderança, à sua igreja onde está. E o crente cheio do Espírito, ele também manifestará na sua vida o fruto do Espírito. Ele será guiado pelo Espírito Santo. Então, aqui o povo deveria escolher estes homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo, que evidenciasse isso em sua vida diária, que ele realmente era cheio do Espírito Santo. Deveria evidenciar essas qualidades. E por último, deveria ser alguém cheio de sabedoria. Ser sábio é bem viver de acordo com a vontade de Deus nas diversas circunstâncias da vida. O sábio é aquele que conhece e teme a Deus. Deus é a fonte de toda a verdadeira sabedoria. De acordo com a Bíblia, a verdadeira sabedoria, ela só pode ser alcançada através do Espírito Santo e de uma vida dedicada a Deus. O primeiro passo para alcançar sabedoria é temer a Deus. Por isso, talvez que vai falar cheios do Espírito Santo e de sabedoria, porque não pode ser alguém sábio se essa pessoa não é cheia do Espírito Santo. Sábia aos olhos de Deus, sábia com a sabedoria que vem do alto e não com a sabedoria do mundo. Então, para que alguém fosse sábio aos olhos de Deus, com a sabedoria do alto, ela deve também ser cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, porque é o Espírito quem dá sabedoria. Ser sábio significa saber aplicar o conhecimento para tomar as decisões certas. A sabedoria é a capacidade para fazer boas escolhas e distinguir o que é bom do que é ruim. O sábio não só observa os fatos, mas consegue compreender o que é correto e justo e escolhe fazer o que é melhor. A palavra sábio pode ser traduzida como tomar decisões inteligentes, agir de forma diferenciada. Então, a sabedoria, ela não é algo que fica só no intelecto, mas a sabedoria é algo que é colocado em prática, nas suas decisões diárias, na sua vida diária. Então, aqui, esses homens, eles deveriam ser homens de boa reputação, ser homens cheios do Espírito Santo, que evidenciasse isso em sua vida, que eram cheios do Espírito, que eram guiados pelo Espírito, que buscavam exaltar a Jesus Cristo. E eles também deveriam ser cheios de sabedoria, deveriam evidenciar isso em sua vida, deveriam, através das suas atitudes, através das suas decisões, através da sua fala, do seu agir, deveriam mostrar sabedoria ao povo, para que então fossem escolhidos. Então, esses homens que aqui o povo, a igreja trouxe, eles deveriam cumprir tais requisitos que os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, definiram. E agora, no versículo 4, os apóstolos vão falar novamente sobre o que eles falaram no versículo 2. No versículo 2, eles falavam que não era razoável que eles deixassem a palavra de Deus para servirem as mesas. E aqui no versículo 4, depois de ordenar assim a igreja para escolher irmãos, eles vão falar que: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então eles vão falar, não é razoável que nós deixemos a pregação da palavra de Deus, a oração, para servir as mesas. Então escolham, pois, irmãos cheios do Espírito Santo, de boa reputação, de sabedoria, ao qual nós vamos constituir sobre este ministério, porque nós vamos continuar perseverando na oração e no ministério da palavra de Deus. Então eles recomendaram que a distribuição dos alimentos fosse colocada sob a direção de 7 homens cheios do Espírito e de boa reputação. Por quê? Porque os apóstolos ficariam então livres para se dedicarem ao ministério da oração, a pregação da palavra e o ensinamento da palavra. O resultado desta indicação é que os apóstolos então poderiam dedicar todo o seu tempo ao trabalho para o qual eles foram chamados e para o qual eles estavam qualificados. Deus, Ele chama todo o seu povo para o ministério. Ele chama pessoas diferentes para ministérios diferentes.
E aqueles chamados para a oração e o ministério da palavra não devem desviar-se de suas prioridades. As prioridades dos apóstolos eram corretas. O ministério da palavra nunca deveria ser negligenciado por causa dos fardos administrativos. Os pastores, da mesma forma, não devem tentar desempenhar todas as tarefas da igreja, e ninguém deve esperar que o façam. Ao contrário, o trabalho da igreja deve ser dividido entre os membros. Deus colocou e deu dons a cada um para que fossem exercidos na igreja, para que assim a igreja crescesse, para que um membro ajudasse ao outro no crescimento da igreja. E agora no versículo 5, diz assim: e este parecer, essa decisão, contentou a toda a multidão. E então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então as decisões tomadas em conformidade com a vontade de Deus agradam a igreja de Deus. Quando uma decisão é tomada seguindo a direção do Espírito, seguindo a direção de Deus, ela agrada ao povo. Ela não é um fardo, não é algo que vai dividir mais ainda a igreja, mas é algo que vai unir a igreja, que vai fazer a igreja crescer. Então, quando a igreja age em obediência à palavra, reina a paz em seu meio. Os 7 homens aqui eleitos pela igreja, como nós lemos aqui, eles tinham nomes gregos, significando possivelmente que todos eles eram judeus de fala grega ou helenistas. Eles devem ter sido nomeados justamente helenistas, porque a negligência em relação às viúvas, que deu origem a esta murmuração, a reclamação viesse exatamente desses judeus de fala grega. Então, aqui possivelmente eles foram escolhidos, nomeados, para que corrigisse essa diferença. A igreja, em uma demonstração de amor e unidade, pode ter escolhido esses homens para retificar o aparente desequilíbrio que envolvia as viúvas helenistas. Então, assim, o povo escolhe e indica estes homens, aqui com nomes gregos, possivelmente para então equilibrar e assim acabar diminuindo e acabando com essa murmuração, com essa divisão e trazendo união, unidade para o povo de Deus, para o crescimento da igreja. E aqui dos homens que são citados, há um nome de Estevão. E junto ao nome de Estevão é citado também que ele era homem cheio de fé e do Espírito Santo. A gente já viu que para que eles fossem indicados, para que eles fossem escolhidos, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Mas aqui Lucas ainda vai citar e vai falar mais que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Talvez porque mais para frente agora a gente vai ler sobre o ministério de Estevão, qual foi a vida dele, como foi. Então, logo abaixo ele vai ser também falado sobre ele que ele era cheio de fé e de poder, que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E no continuar deste capítulo e no seguinte terá o foco em Estevão, em seu ministério, até a sua morte, se tornando o primeiro mártir da igreja. E aqui no versículo 6, depois da igreja escolher, depois da igreja apresentar aos apóstolos, né, vai falar que, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos. A igreja como um todo escolheu esses 7 homens, mas os apóstolos aprovaram a seleção e os encarregaram do seu ofício. Então os 7 foram ordenados para esse ofício pela imposição das mãos dos apóstolos. Impor as mãos sobre alguém era uma antiga prática judaica, era um modo de separar uma pessoa para um serviço especial. Abra comigo lá em Números, capítulo 27, versículo 23.
Números, capítulo 27, versículo 23. Diz assim: e sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Aqui é quando quando Moisés impõe as mãos sobre Josué, para que assim ele cumprisse e seguissem as ordens que o Senhor deu a Moisés. Então era uma antiga prática já judaica, quando alguém fosse separado para tal serviço, eles impusessem as suas mãos sobre essa pessoa, para que ela pudesse então exercer tal serviço. Como ocorre também em Deuteronômio 34, 9. Aqui está citando novamente que aconteceu, né? Diz: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui está citando novamente o que Moisés fez: impôs as mãos sobre Josué, e assim todo o povo deram ouvidos a Josué, porque assim Deus tinha ordenado para o serviço. Então, era uma antiga prática já judaica, era um modo de separar uma pessoa para um serviço especial. Eles faziam isso também nas sinagogas, faziam isso já. Então, era uma prática do povo judeu. Então, aqui, esses homens são apresentados ante os apóstolos, e os apóstolos, orando por eles, lhe impõem as mãos e confiam a eles esse serviço, este ministério. E agora nós vamos ver qual foi o resultado disso, né? Nós vimos que começou um problema na igreja, uma divisão, uma murmuração na igreja. Os apóstolos, sabiamente, não poderiam deixar de pregar a palavra de Deus, de levar o evangelho. Então eles falam para o povo escolher 7 homens que seriam responsáveis por este ministério, de cuidar das viúvas, de cuidar do auxílio. Então eles elegem, o povo elege e apresenta aos apóstolos esses homens. Os apóstolos oram sobre eles, lhes impõem as mãos. E agora no versículo 7 em diante vai mostrar o que ocorreu depois disso. Vamos ler. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Então, aqui vai falar sobre o ministério de Estevão. Vai novamente citar que Estevão era um homem cheio de fé, de poder, que fazia prodígios, grandes sinais entre o povo, que era um homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria, né, como nós vimos quais eram os requisitos.
E aqui ele, fazendo esses prodígios, esses grandes sinais, levando a palavra de Deus, ele então chama a atenção da sinagoga dos libertinos, dos sirineus, e assim. E esses homens, eles, como não podiam resistir à sabedoria que vinha de Estevão, que vinha do Espírito Santo sobre Estevão, eles não podiam ganhar e nem vencer ele. Então, o que eles fazem? Eles subornam alguns homens para que mentissem contra Estevão. Assim como aconteceu lá com Jesus, onde eles subornaram pessoas, homens, para que dissessem aquilo que Jesus não estava falando, para que falassem ao contrário, né? Então, assim, Estevão é levado perante o Sinédrio. Aqui eles vão citar sobre Moisés, sobre os costumes de Moisés, sobre a lei, porque um dos grandes partidos do Sinédrio eram os saduceus, que acreditavam somente no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, seguiam somente esses. Então, vão incitar o povo, a liderança religiosa, contra Estevão, mentindo, subornando para que mentissem contra ele, porque eles não poderiam resistir à sabedoria, resistir ao espírito com que Estevão falava, né? Então, o resultado da medida tomada pelos apóstolos, ela acalmou os ânimos dos gregos, acabou com a murmuração, trouxe um contentamento para a igreja, distribuiu o trabalho e liberou os apóstolos para focarem no ministério que lhes havia sido confiado. O resultado foi a propagação da palavra de Deus, como diz o versículo 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte até dos sacerdotes obedecia à fé. Então, a multiplicação do número de discípulos e a conversão até de muitos sacerdotes. Os 2 verbos aqui, crescia e multiplicava, elas estão num tempo imperfeito, indicando que a propagação da palavra e a multiplicação da igreja eram contínuos, eram algo que não parava, que continuava crescendo cada dia mais. Se os apóstolos tivessem perdido o foco para se dedicarem ao serviço das mesas, a palavra não teria sido espalhada e, como consequência, não haveria um crescimento numérico saudável da igreja. Quanto maior o alcance da palavra, maior o crescimento da igreja. A palavra é o principal instrumento usado por Deus para levar a sua igreja ao crescimento espiritual e numérico. Sempre que a palavra de Deus foi proclamada com fidelidade e poder, integridade e relevância, a igreja cresceu. Sempre que a palavra de Deus foi negligenciada, a igreja perdeu o seu vigor e se corrompeu. Jesus disse aos apóstolos que eles deveriam testemunhar primeiro em Jerusalém. Em pouco tempo, o evangelho foi divulgado à cidade inteira, a todas as classes sociais, até alguns sacerdotes se converteram. Então, aquilo que Jesus havia prometido estava se cumprindo. Por quê? Por causa dos salvos que partilhavam com os outros as boas novas. A igreja experimentou um grande e extraordinário crescimento. Os que vieram a conhecer a Cristo não guardaram tal conhecimento para si, mas saíram e partilharam com os outros. A palavra de Deus, ela se expandiu como ondulações em uma lagoa tranquila, onde de um único centro cada onda toca a próxima, tornando mais ampla e de maior alcance. As boas novas ainda se espalham deste modo hoje. Você não tem que mudar o mundo sozinho. É suficiente ser parte da onda, tocar aqueles que estão ao seu redor, que por sua vez tocarão outros, até que todos sintam um movimento. Nunca pense que sua parte é insignificante ou sem importância. O que temos de fazer é nos esforçarmos em tornar nossa igreja melhor, procurarmos ter uma boa reputação, buscarmos ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria, perseverar em mantermos-nos fiéis à palavra do Senhor e perseverar na oração, e buscarmos com isso o crescimento da palavra de Deus e a multiplicação dos seus discípulos para a sua glória, assim como os apóstolos, assim como estes irmãos, assim como toda a igreja. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Que possa ser assim também conosco, que a gente possa buscar ser pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, que se preocupem com as mesas, que se preocupe principalmente com a palavra, com a oração,
para que então a palavra de Deus cresça, para que então o número de discípulos se multiplique, para que haja crescimento em nosso meio. Amém?